Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, provocadora. A de que o foco, essa coisa que parece cada vez mais rara, está se tornando uma verdadeira superpotência no nosso mundo cheio de distrações. E para começar essa conversa, vamos voltar no tempo, lá para 1922. Imaginem um psiquiatra super famoso que decide construir um retiro de pedra. Mas o interessante aqui não é que ele queria escapar do trabalho. Ele queria escapar para o trabalho. Pois é, esse cara era ninguém menos que Carl Jung. E ele estava descrevendo a torre de pedra dele, lá em Bollingen, na Suíça. E olha, esse lugar tinha um propósito muito, mas muito específico. A gente precisa entender o contexto, né? Jung construiu a torre num momento super crucial da carreira dele. Ele estava rompendo com o mentor, o grande Sigmund Freud, e precisava mais do que nunca de um espaço para desenvolver ideias. Ideias realmente profundas, daquelas que podiam mudar o mundo. E a vida dele lá na torre era toda pensada para isso. Era uma rotina construída em volta de uma concentração total, sem nenhuma distração. E essa prática, esse isolamento produtivo, foi absolutamente essencial para o sucesso que ele alcançou. E essa história do Jung ela é perfeita para ilustrar o conceito central que a gente vai explorar aqui, que é a diferença, uma diferença fundamental entre dois tipos de trabalho. De um lado, a gente tem o que chamamos de trabalho focado. Pensa naquele tipo de atividade profissional que exige concentração máxima, sabe? Aquele esforço que realmente leva as nossas capacidades cognitivas ao limite, que cria algo novo, que melhora nossas habilidades e que, sinceramente, não é qualquer um que consegue fazer igual. E aí, em contraste total com isso, vem o trabalho superficial. E é aqui que a coisa fica interessante, porque esse tipo de trabalho, ele define a maior parte do nosso dia a dia profissional hoje em dia. E se alguém duvida disso, se liga nesse dado que é um verdadeiro choque de realidade. Um estudo da McKinsey, lá de 2012, já mostrava que um trabalhador do conhecimento, em média, gasta mais de 60% da semana, 60%, com comunicação eletrônica e buscas na internet, ou seja, em tarefas superficiais. Ok, então agora que a gente já separou bem o joio do trigo, né? O trabalho focado do superficial, vamos ao argumento principal por trás dessa ideia toda. É aqui que entra a chamada hipótese do trabalho focado. E a base dela é um paradoxo. Uma tensão entre duas tendências muito fortes que estão indo em direções completamente opostas na nossa economia. Pensa bem. Por um lado, para ter sucesso hoje, para se dar bem na nova economia, é cada vez mais essencial conseguir dominar coisas difíceis rapidamente e produzir um trabalho de altíssima qualidade. É quase como o ingresso para entrar no jogo, sabe? Só que, ao mesmo tempo, e aqui está o grande problema, tudo no ambiente de trabalho moderno parece conspirar contra isso. E-mail, redes sociais, notificações, a expectativa de estar sempre disponível, até os escritórios abertos. Tudo isso fragmenta a nossa atenção e está acabando com a nossa capacidade de focar. O resultado, essa habilidade está virando uma raridade. E o que acontece quando algo valioso se torna raro? Quem consegue dominar essa habilidade, essa pessoa vai prosperar. E para mostrar que isso não é só teoria, vamos ver a história de uma pessoa que ilustra isso de uma forma incrível. Esse é o Jason Benning. Ele era um consultor financeiro que, um belo dia, teve uma epifania meio assustadora. Ele percebeu que o trabalho inteiro dele podia ser substituído por um simples script de Excel. Imagina o baque. Naquele momento, ele entendeu que seu valor profissional era baixíssimo e que precisava fazer uma mudança, e uma mudança radical. E o que ele fez? Ele não só decidiu aprender a programar. Não, foi muito além. Ele se trancou num quarto, pediu demissão, voltou para casa e se ensinou a praticar o trabalho focado da marra. Eram horas e horas todo dia de foco ininterrupto, forçando o cérebro a se concentrar de um jeito que ele nunca tinha feito antes. E o resultado disso tudo? Bom, os números falam por si. Em apenas 6 meses, o salário dele pulou de 40 mil para 100 mil dólares. É um aumento de 60 mil dólares. Isso é o poder do trabalho focado na prática. A história do Jason é impressionante. Claro, pelo lado financeiro. Mas o valor do trabalho focado vai muito, muito além do dinheiro. E é isso que a gente precisa entender agora. Tem uma frase da escritora científica Winifred Gallagher que resume isso perfeitamente. Ela diz que quem a gente é, o que a gente pensa, sente, faz, o que a gente ama, tudo isso é a soma daquilo em que a gente escolhe focar. Pensa nisso. Um dia que a gente passa em estado de concentração profunda é um dia que parece rico, cheio de significado. Já um dia de atenção toda fragmentada, pulando de uma coisa para outra, é estressante, é cansativo, né?
Então, se comprometer com a profundidade não muda só o que a gente produz, muda a forma como a gente enxerga a nossa própria vida. Então, no fim das contas, fica a reflexão. No mundo que parece projetado para nos distrair, o que seria possível alcançar com foco de verdade? A capacidade de se concentrar no fundo é uma escolha. Uma escolha sobre o tipo de vida que se quer ter.